Deus use a sua vida e abençoe essa amada igreja. Bom, pastor, um prazer estar conosco. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Já vim aqui não para pregar e conheci alguns irmãos pessoalmente. Estar vendo a igreja toda daqui da frente é realmente muito bonita mesmo. Eu louvo a Deus por isso. Nós vamos ler a Bíblia em Atos, capítulo 2, versículos de 37 a 47. Nós vamos estar falando sobre o plano de Deus para a igreja. Alguém aqui sabe qual é o plano de Deus para a igreja? Levante a mão. Então, nem todo mundo sabe, então eu vou pregar. Quem sabe, se eu estiver errado, depois me corrige. Tá bom? Atos 2, de 37 a 47. Atos 2, de 37 a 47. Assentados reverentemente como estamos, vamos proceder à leitura que fala. Eu estou sem óculos, né? E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. O irmão está aqui com a oportunidade agora. Meu irmão João vai louvar o Senhor, né, irmão João? Vamos louvar o Senhor. Então os irmãos acompanham o irmão João, ele estará louvando ao Senhor e nós estaremos em oração, enquanto daqui a pouquinho o pastor estará trazendo então a mensagem do Senhor. Enquanto o irmão João chega aqui, os irmãos lembrem da nosso compromisso do GMI. Ok. Então pronto, vamos, ele tem problema, a gente muda, aqui não tem problema, ok. Então no momento nasceu o irmão João canta, a música dele tem a ver exatamente com a ceia. Então irmãos, só os irmãos lembrando o seguinte: dia 22 a programação do GMI, é o chá que nós vamos ter. O interessante é que você traga um visitante realmente. A palavra vai ser toda evangelística, é mais um movimento que nós vamos ter em relação a isso. Então os irmãos do GMI não deixem de vir e nós estaremos então ministrando junto com vocês esse trabalho de evangelismo também na idade de vocês, que nós precisamos pregar o Senhor. Pastor, realmente houve uma mudança, os irmãos então ouvir a palavra do Senhor.
Qual é o tema, irmãos? Já falei, né? O plano de Deus para a igreja. O cara irmão ali está ligado mesmo, né? Irmãos, eu participei, alguns irmãos aqui também participaram ali na primeira igreja, no congresso sobre igreja multiplicadora. Isso tem quase um mês. E eu confesso aos irmãos que me impactou bastante aquele trabalho, tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, o desafio que Deus tem para cada um de nós. De lá para cá, eu li 2 livros que eu sugiro aos irmãos, Dinamizando a Igreja para Cumprir a Grande Comissão, e o outro, A Formação de um Discípulo. 2 livros que eu li, assim, uns 15 dias, realmente estou ainda bastante impactado por aquele trabalho. E eu repenso sobre como a igreja pode ser relevante aonde ela está nesse tempo de hoje. A gente olha para Jesus, Jesus foi relevante na sua sociedade, no seu tempo. A igreja primitiva, essa que a gente leu sobre ela agora, ela também foi relevante, a ponto de até os inimigos, irmãos, falarem o seguinte, Atos 21, 27, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, chegaram até nós, estão aqui também, nós incomodando. Tal era a relevância da igreja primitiva. Ao ler a Bíblia, irmãos, eu percebo que este foi o plano de Deus para a igreja desde o início. Não foi só naquela época ou só agora, mas desde o início esse é o plano de Deus. E eu concluo que se nós, enquanto igreja, queremos cumprir a grande comissão, cada um de nós precisa conhecer, nós precisamos conhecer o plano de Deus para a igreja e seguir esta orientação. Não basta apenas conhecer. Alguém já disse que conhecimento sem transformação não serve de nada, não é a verdadeira sabedoria. E exatamente, irmãos, o livro de Atos, na Bíblia, que conta esta história desde os primórdios, e nós encontramos aqui no livro de Atos a efetivação do plano de Deus para a igreja. Esse texto, irmãos, ele é um resumo. Lucas, no seu livro, ele de vez em quando faz um resumo daquilo que estava acontecendo na igreja. E nós aqui tiramos, irmãos, 3 orientações. Existem mais, mas nós tiramos 3 orientações do plano de Deus para a igreja. A primeira orientação que nós trazemos, nós pensamos no texto, é que Deus planejou uma igreja que prega. Deus planejou uma igreja que prega. E no plano divino nós vemos isto claramente na palavra de Deus, que a pregação do Evangelho tem um lugar central na vida da igreja. E é através da proclamação que vidas são salvas e o povo de Deus é edificado. O povo de Deus tem a sua vida alicerçada na palavra. Paulo diz, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós, irmãos, enquanto igreja, não devemos nos envergonhar de pregar o Evangelho. E como Paulo, devemos anunciar o Evangelho a todos, sem exceção, no templo, como estamos fazendo hoje, nas praças, na praia,
na rua, aos vizinhos, dentro da nossa casa, aonde estivermos, precisamos anunciar o Evangelho. O versículo 37, eu quero repetir, fala assim: e ouvindo eles, o povo ouviu a pregação da igreja, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Essa mensagem de Pedro, irmãos, ela começa lá no versículo 14 e vai até o 35. Nós percebemos aqui que o coração daquele povo foi tocado pela palavra de Deus. Eles se entristeceram, eles se comoveram com a palavra pregada pela igreja. E esse é o plano de Deus para salvar a humanidade, a pregação. Deus, segundo Pedro 3,9, Deus não quer que ninguém se perca, ninguém. E infelizmente, irmãos, diariamente morrem milhares de pessoas sem conhecer a Cristo. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma experiência que o pastor Paulo Solon viveu. Eu espero que ninguém tenha vivido uma experiência semelhante a esta. Eu infelizmente já vivi uma experiência desta, mas eu quero compartilhar com os irmãos essa experiência do pastor Paulo Solon. Ele estava em sua casa almoçando e o Espírito Santo falou ao coração dele: vai até o vizinho e fala de Jesus para ele. Mas ele preferiu não atender, porque ele pensou: isso é coisa da minha cabeça, isso não está acontecendo, o meu vizinho não precisa. E passados alguns minutos dele não ir, ele ouviu um tiro e aquele vizinho se matou. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. O plano de Deus para a igreja é que ela pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Mas esse pastor, algum tempo depois, ele ouviu de novo o Espírito Santo falar ao coração dele, para que ele pregasse um médico. Ele não sabia quem era, e apareceu um irmão, membro da igreja dele, com um cartãozinho de um médico, deu a ele, pedindo que ele fosse a uma cidade, uma outra cidade que não era dele, e pregasse àquele médico. E ele entendeu que essa era a vontade de Deus para a vida dele. Então ele foi àquela outra cidade, no consultório médico. Só que ele chegou lá e viu só mulher. Era um ginecologista. Todas as mulheres ficaram olhando para ele. Então ele disse à secretária: olha, quero falar com o doutor fulano. Então essa senhora foi lá dentro, avisou que o pastor estava lá. Então ela voltou e ele pediu para que o pastor entrasse. E aquele homem, que era um ateu, naquele dia havia feito o seguinte desafio a Deus: Deus, se o Senhor é Deus, manda um pastor aqui para me falar a tua palavra. E o pastor ali foi e pregou a palavra a ele, e aquele médico se converteu. Aquele homem tinha uma carta de despedida, porque também naquele dia ele iria se matar. Irmãos, a igreja precisa pregar a palavra individualmente. Nós aqui no Ceará temos vivido essa experiência de estar compartilhando o Evangelho e vendo pessoas sendo salvas. Temos essa experiência de estar na praça,
também vendo pessoas sendo salvas, na rua, na vizinhança, porque esta é a vontade de Deus para a igreja. Deus quer que a igreja pregue o Evangelho. Os irmãos estão entendendo? Faz sentido para os irmãos? Sim ou não? Sim? Então repita comigo: Deus quer que eu pregue o Evangelho. Repita: Deus quer que eu pregue o Evangelho. Quando eu coloco eu, irmãos, porque a gente fala a igreja, né? Então, outros vão fazer, o Abraão vai fazer. Deus quer que eu pregue o Evangelho. Mas a segunda orientação bíblica que Deus dá à igreja que Ele planejou é a seguinte: Deus planejou uma igreja que cresça. Deus planejou uma igreja que cresça. Hoje pela manhã eu estive em uma igreja que ela tem cerca de 70 membros. Tem uns 23 anos de organizada. Às vezes a gente fica pensando, né, como é que pode uma igreja, entre aspas, tão velha, com tão poucos membros? Será que não é a vontade de Deus que a igreja cresça? Mas nós, nesse texto bíblico, vemos isso, que é a vontade de Deus. Deus planejou a igreja para crescer. E quando a gente olha para a Bíblia e vê esse crescimento geométrico, explosivo da igreja primitiva, quem nunca se perguntou aqui, por que isso não acontece hoje? Eu creio que é uma pergunta que já esteve ou está na cabeça de todos nós. Por que isso não acontece hoje? Eu quero falar duas coisas específicas sobre isso. Que quem dá o crescimento à igreja é Deus. Quem dá o crescimento à igreja é Deus. Não é o pastor, não é a estrutura, não é a programação. Isso tudo são instrumentos que Deus pode usar. Mas quem dá o crescimento à igreja é Deus. Está em 1 Coríntios 3,7. E mais maravilhoso, fantástico ainda, e Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Faríamos obras maiores do que a de Jesus. Vamos, que desafio, né? Muito grande. Qual é o seu nome? Rafael. Você acredita que você vai fazer obra maior do que a de Jesus? Não, você vê se você acredita, sim ou não? É. Ô Rafael, eu também penso assim, irmãos, porque Jesus era santo, puro, sem pecado. Jesus é Deus, irmãos. Como é que ele diz que eu, pecador, mísero pecador, vou fazer uma obra maior do que a dele? Mas aí tem um fato, né? Tem outro, eu vou falar só um, que, por exemplo, eu já estou com 53 anos, irmãos. Jesus viveu quantos anos? 53. Então, eu tenho mais tempo de vida do que Jesus teve. Então, só nisso eu tenho uma oportunidade maior de fazer esta obra do que aquele teve. É claro, né, que Jesus é eterno, né? Ele morreu e ressuscitou, continua vivo. Mas continuando, irmãos, todo organismo vivo cresce. Todo organismo vivo cresce. E Deus planejou a igreja para crescer. Deus planejou a igreja para crescer. A igreja, nós recebemos lá na igreja multiplicadora essas informações que eu vou passar aos irmãos. A igreja presbiteriana de Seul, lá na Coreia do Sul, uma grande igreja. Sabe quantos membros, irmãos? Quem sabe quantos membros tem lá? Quantos? 50 mil. Não chegou ainda 1 milhão não. 50 mil. Aqui tem quantos? 400. Então ainda perto, né, irmão? Uns 50 mil. Igreja Batista de Seul, 200 mil. A Igreja do Evangelho Pleno, que é a Assembleia de Deus aqui,
A última informação, que é uma igreja que está sempre crescendo, a igreja que mais cresce no mundo, 800 mil. Talvez alguém pense assim: pastor, que tem uma igreja dessa, né? Esse cara é megalomaníaco, tem mania de grandeza. Não parece que é isso, irmão. Já pensou tempo para 800 mil pessoas? Para 50 mil, para 200 mil? São coisas muito grandes, irmãos, muito grandes. Mas, irmãos, a gente precisa pensar do ponto de vista de Deus. Pensar do ponto de vista de Deus. Ganhar tantas pessoas para Cristo é habitar o céu e despovoar o inferno. Precisamos pensar nisso e ganhar. Quanto mais pessoas ganharmos para Cristo, mais o céu se encherá de pessoas e mais o inferno terá menos pessoas. O versículo que nós lemos, o versículo 41, versículo 41, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Foram quase 3.000 pessoas. Aquelas pessoas creram e foram batizadas. Nesse livro que eu citei, do Kate Phillips, A Formação de um Discípulo, esse livro mostra um quadro, irmãos. Depois, irmãos, principalmente os jovens e adolescentes, se quiserem, façam essa conta em casa, que se uma pessoa, esse livro mostra esse quadro, se uma pessoa levar Cristo a uma segunda pessoa e discipular essa segunda pessoa e torná-la também uma ganhadora de alma, esse único crente, em 33 anos, aí é você levar 2 a potência de 33, nós teremos mais de 8 bilhões de pessoas ganhas para Cristo. Mais de 8 bilhões, é a população do mundo inteiro. Peço que os irmãos pensem nisso. E não é mania de grandeza não, irmãos. É aquilo que o Senhor Jesus planejou. Pense nisso. O ministério de Jesus no início eram quantas pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador? Quantas pessoas? 12? Foram mais, mas vamos nos deter nos 12. Os irmãos lembram quantos crentes haviam lá em Pentecostes que estavam reunidos no cenáculo? 120. Isso dá um crescimento de quantos por cento? Hein, irmãos? 1000%. 1000%. Esta igreja aqui, com 100 membros, sei que tem 4 vezes mais, 100 membros. 100 membros. Se em 3 anos crescer 1000%, irmãos, já imaginaram 100? Vão ser 1000 membros. Só que são 400, vão ser 4.000 membros. Irmãos, fazendo o que Jesus fez. É muito, né? Quem acha que é muito? Ninguém. Só a irmã lá atrás, corajosa que é a irmã. Está explodindo, se escondeu mais ainda agora. Irmãos, eu também acho muito. Agora vamos ver outra coisa que está na Bíblia. A igreja de Jerusalém eram quantos no início? Hein, irmãos? Lá no cenáculo eram quantos? 120, certo? Se converteram quanto? Que a gente leu aqui. Quantos que se converteram? 3.000. E depois lá no capítulo 4 tem mais um pouquinho. Quantos se converteram? 5.000. Então quase 5.000, quase 3.000, 8.000. Isso dá um crescimento de quantos por cento, irmãos? 6.667%. Eu sei que esses números, irmãos, saltam os olhos. E nós não estamos aqui. Tem que crescer, vamos colocar a fortaleza toda
favor, tá, irmãos? Estou mostrando que a Bíblia nos traz. Deus quer que a igreja cresça. Esse é o plano de Deus para a igreja. A segunda igreja batista de Açu, Rio Grande do Norte, veio o pastor Samuel, que esteve lá na igreja multiplicadora. Conversei com ele pessoalmente, ele mostrou isso lá na frente. A igreja, ela tem, em 12 anos, em 11 anos, essa igreja organizou 12 igrejas. 12 igrejas. E essas 12 igrejas organizaram outras 11 igrejas. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Deus quer que a igreja cresça. Os irmãos entendem isso? Os irmãos concordam com isso? E os irmãos acreditam nisso? Aquele que acredita e deseja, diga junto comigo: Deus quer que minha igreja cresça. Vamos falar? Deus quer que minha igreja cresça. Irmãos, creia, esse é o plano de Deus para a igreja. Por último, Deus planejou uma igreja que amadureça. Deus planejou uma igreja que amadureça. Os versículos de 42 a 47 fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse relato de 42 a 47 pode nos parecer um tanto quanto utópico, pode nos parecer um sonho, mas irmãos, eu pessoalmente vejo aqui o pré-céu que Deus planejou para que a igreja vivesse na terra. Aqui está o pré-céu que Deus planejou para que nós vivêssemos aqui. E o médico Lucas, irmãos, ele é preciso em diagnosticar os sintomas da efusão do Espírito nos crentes da igreja primitiva, que a levou a um amadurecimento sólido e equilibrado. E que sintomas são esses, irmãos? Ressaltamos: o primeiro, perseverar na doutrina dos apóstolos. E perseverar na doutrina dos apóstolos, irmãos, é o mesmo que está lá no Salmo 1: meditar na lei do Senhor dia e noite. A igreja amadurece quando lê, estuda, medita e pratica a palavra de Deus. Perseverar na doutrina dos apóstolos é guardar a palavra do coração para não pecar contra Deus. Salmo 119, 11. Perseverar na doutrina dos apóstolos é guardar, ou melhor, é amar a Deus através da obediência à palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. João 14, 21. Segundo, perseverar na comunhão. Para amadurecer, ele perseverou na palavra e aquela igreja perseverou na comunhão. E perseverar na comunhão, irmãos, é mais do que estar junto. Perseverar na comunhão é você desejar, se interessar em saber o que está acontecendo com o irmão que está ao seu lado, saber das suas lutas, das suas dificuldades, compartilhar as suas vitórias. Esse é o desejo de Deus, né? Que a igreja amadureça através da palavra, através da comunhão. Ter comunhão é não ter barreira alguma em relação ao próximo, seja ele quem for. Não devemos ter barreira em relação ao próximo. E ainda, perseverar na oração. Palavra, comunhão, oração. É orar sem cessar, como Paulo fala. É vigiar e orar para não cair em tentação, como o Senhor Jesus nos ensina. Pastor da Igreja Batista em Seul, ele ora de 5 a 8 horas diariamente. Pois na verdade, nós vamos orar mais quando crermos e entendermos
o que Jesus fala lá em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Enquanto nós não entendermos e cremos realmente nessa palavra de Jesus, nós vamos continuar orando pouco e consequentemente fazendo pouco. Recebemos um e-mail esta semana das Déboras. Creio que os irmãos conhecem aqui o trabalho das Déboras, que são as mães de oração que existe a nível nacional. Essas mães têm o objetivo de orar pela salvação dos filhos, de orar pela proteção dos filhos. É um movimento interdenominacional. E nós recebemos um e-mail das Déboras falando de duas jovens. Essas duas jovens, criadas na igreja, haviam saído da igreja para viver uma vida homossexual. E a mãe espalhou pelo Brasil inteiro, né, o pedido de oração por suas filhas. E essas moças, elas retornaram ao convívio cristão, ao convívio da igreja. Irmãos, isto é fruto da oração. Deus planejou uma igreja que amadureça, e ela vai amadurecer através da palavra, da comunhão e da oração. Então, diga, se você crê, se você deseja, Deus quer que a minha igreja amadureça. Deus quer que a minha igreja amadureça. Amém? Embora os irmãos não tenham falado. Concluindo, irmãos, Deus não nos obriga a seguir esse plano. É um plano que está exposto na palavra, mas nós não somos obrigados a seguir esse plano. Mas esse é um plano divino. E talvez alguém tenha algum outro plano, pense de alguma outra forma para a igreja e faça assim em sua igreja. Mas esse é um plano de Deus, e esse plano ele é perfeito, ele é execuível e leva a igreja a pregar, a crescer e a amadurecer de uma maneira contínua e equilibrada, principalmente glorificando a Deus e sendo relevante no seu tempo. E a decisão é sua, a decisão é nossa, se vamos seguir esse plano divino ou não. E eu quero, nessa hora, perguntar à igreja, a esta igreja, qual é o desejo da igreja? A igreja quer seguir este plano de Deus? Quer seguir este plano de Deus? Este plano que Deus pensou para cada um de nós? Então fale isso para Deus. Se é o seu desejo, fale isso para Deus nesse momento. Veja como e em que você pode contribuir para que a igreja pregue, cresça e amadureça. Procure o irmão Abraão, fale com ele, se ofereça, porque as necessidades são muitas. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus,